Amém, irmãos? Espero que todos estejam bem. Vamos ao nosso texto base, livro do profeta Oséias, capítulo 8, versículo 1 diz assim: Põe a trombeta à tua boca, ele virá como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós oramos te agradecendo por tua palavra. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com a tua graça, que o Senhor venha com o teu poder e que o Senhor venha edificando tua igreja nessa noite. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Veja, capítulo 8 de Oséias vai nos falar sobre o quê? O tema principal dele são escolhas que nos afastam de Deus. Muitas pessoas não percebem que a vida espiritual ela é um dia a dia, é uma prática diária, é um crescer em fé, é um crescer em graça, é um crescer no conhecimento do Senhor. E muitas das escolhas que nós fazemos ou nos aproximam de Deus ou nos afastam de Deus. Esse capítulo aqui vai mostrar para o povo de Israel que o castigo está próximo. E por que esse castigo está próximo? Por causa das escolhas que o povo fez. Lembrando que Deus está no controle de tudo, Deus é soberano. Porém, eu é que vivo a vida cristã. E essa vida cristã é vivida de fato por mim. O fato de Deus controlar tudo, o fato de Deus ser soberano, não tira de mim jamais a responsabilidade pelas minhas atitudes. Ao contrário, de uma maneira misteriosa, eu cumpro aquilo que Deus deseja. Porém, eu sou totalmente responsável pelo meu ato. Veja, você veio aqui hoje por causa da graça de Deus. Mas quem veio foi você. Deus ele não veio no seu lugar. Você não é um robô. Você, num determinado momento, no seu coração, fortalecido pela graça, você veio aqui. Entendeu? Lembra aquela frase que Jesus fala? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Você veio. Só que a hora que você chegou aqui, quando você virou para trás, você viu escrito: só podeis vir a mim, aquele que o Pai do céu trouxer. Essa é uma ilustração do reverendo Augusto Nicodemos, muito boa. Veja, uma verdade não invalida a outra. As duas são um antinômio. São duas verdades que se complementam, elas não são antagônicas. Agora, qual que é a questão? A questão é que a minha mente não alcança. Eu não consigo compreender a mente de Deus, é muito superior. Muitas coisas, simplesmente eu compreendo. Por exemplo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, 3 pessoas. Todo mundo compreende isso? Compreende. Aí você lê na Bíblia, só existe um único Deus em Israel. Você também compreende isso. Agora me explica a Trindade. Você não consegue explicar. Por exemplo, Jesus. Jesus é 100% Deus, 100% homem. Os dois são verdades. Então, assim, a vida cristã é recheada dessas coisas. Uma delas é a responsabilidade que eu tenho de fazer escolhas que me levam a Deus. O Novo Testamento, o Antigo Testamento, é recheado de versículos que falam: perseverai, buscai, obedecei, buscai com zelo. Se o Novo Testamento, se o Antigo Testamento me orienta a fazer isso, qual é o meu papel? Meu papel é fazer. Mas eu sempre tenho que lembrar que toda boa obra, toda boa dádiva, eu só consigo fazer por causa da graça de Deus agindo em mim. São complementares. Porém, é o Espírito Santo que controla a minha vida, não sou eu que controlo o Espírito Santo. Essa é uma verdade que você precisa sempre lembrar. Entendeu? Quem cuida de você, quem guia você, quem leva você é Deus. Porém, você tem que viver a vida cristã com toda a sua força, com toda a sua paixão, com toda a sua inteligência. Amém? Então vamos lá. No versículo 1,
Deus vem falando através do profeta, põe a trombeta à tua boca. Gente, trombeta era um toque de guerra, trombeta era um toque de alarme. Trombeta era um toque de que algo muito sério ia acontecer. Então, quando Deus fala aqui, põe a trombeta na tua boca, povo, acorda, algo grande está para acontecer. Isso daqui é um alarme. E que algo grande que está para acontecer? O Deus usa aqui a figura da águia. Só que a águia naquele tempo não é como a águia americana aqui. A águia americana, ela só come animais vivos. A águia da região de Israel, ela come tanto animais vivos como animais mortos. Seria uma espécie de um abutre, seria uma espécie de um gavião carcará, que também são da família da águia. Mas o que Deus está dizendo aqui? Olha, as aves de rapina estão vindo para comer aquilo que está podre, para comer aquilo que está estragado. Não bastasse isso, um dos sinais dos assírios era a águia. Deus está fazendo um aviso aqui, o castigo está próximo. Deus está fazendo um aviso aqui, povo, a hora chegou. O alerta está sendo feito. Essa palavra iria se cumprir pouco tempo depois, quando os assírios viriam e tomariam Jerusalém. Amém? Vamos seguir. Versículo 2. E a mim clamarão, Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Olha que interessante. Deus fala, olha, a hora que o aperto chegar, vocês vão clamar, Senhor, nós te conhecemos. Já viu aquelas pessoas, Deus que me livre? A pessoa não liga para Deus, a pessoa não vive com Deus. Só que eu não sei de onde que ela tira, ela acha que ela está servindo a Deus. E está servindo a Deus da maneira dela. Veja, Deus não aceita adoração fora das regras que ele coloca. Deus não aceita uma adoração fora da Bíblia. E o que acontece? O povo de Israel tinha se desviado. Só que a hora que o aperto chegou, a hora que o inimigo chegou, Deus está falando, vocês vão clamar, Senhor, nós somos teu povo. Só que veja, descendência étnica, nascer em família de crente, frequentar uma igreja apenas, pura e simples, não faz de você um filho de Deus. O que faz de você um filho de Deus é novo nascimento, é se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus com toda a sua força. Como consequência do novo nascimento, passar a amar Deus e segui-lo. Não adianta falar nada. A hora que o aperto vier, tem gente que fala, Senhor, eu fui para a igreja. Veja, se você não é um crente, ou se você é alguém desobediente, a resposta que vai vir do céu é o seguinte, e daí? Frequentar a igreja não quer dizer nada. Eu frequento a igreja para aprender o tipo de vida que eu tenho que levar. Eu frequento a igreja para servir os meus irmãos. Eu frequento a igreja para estar em comunhão do corpo de Cristo. Só que as pessoas acham que religião vazia pode transformar elas em filhos de Deus. Não transforma. Israel clama, Senhor, nós te conhecemos, nós somos o teu povo. Agora, olha o que Deus vai falar, versículo 3. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Qual é a palavra aqui? Olha, vocês desobedeceram. O juízo chegou. Deuteronômio 28, que é o capítulo das bênçãos e das maldições, falaram, olha, se vocês me desobedecerem, o inimigo vai vir sobre vocês. E é o que acontece. Veja, isso aqui vale para hoje? Dessa maneira aqui, não, porque isso aqui é lei de Moisés. Porém, o princípio
de obedecer a Deus é confirmado no Novo Testamento. O princípio de que quando eu desobedeço a Deus eu tenho consequência é confirmado no Novo Testamento. Então aqui eu vou usar as palavras do pastor Marcos Granconato. Quando o crente desobedece, algo ruim acontece. Vou usar a palavra dos queridos irmãos pentecostais. Irmão, não dá brecha, senão a casa cai. Essa é a verdade. Nosso papel é andar debaixo dos princípios e verdades da palavra. Que com certeza nós vamos sofrer bem menos. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 4. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Até aqui. Olha que interessante. O que Deus está criticando aqui? Em toda a história do Reino do Norte, todos os reis foram idólatras. Quem colocou aqueles reis lá? O povo. Como? Com o consentimento de Deus, com a anuência de Deus. Salomão pecou, declinou para a idolatria, o reino foi dividido. Só que o reino do sul, Judá, alternava entre reis bons e reis maus. Já o reino do norte, Israel, sempre foram idólatras. Aí o que Deus fala? Olha, vocês escolheram o rei que vocês quiseram. Vocês fizeram parte de toda a politicagem. Vocês fizeram um monte de golpe de Estado. Vocês correram atrás dos ídolos. Então a consequência vai vir. Todo governo que não busca Deus vai ter consequência, vai ter problemas. Mais hora, menos hora, a casa vai cair. Por exemplo, Deus vai usar os assírios como o grande império da época. E eles vão dominar o mundo por aproximadamente 100 anos. Só que Deus vai cobrar dos assírios a maldade deles. Aí ele vai usar os babilônios, que em 610, 612, vão tomar a cidade de Nínive. E vão ser o novo império. E aí esse novo império vai dominar a terra por aproximadamente uns 80 anos. Aí Deus vai usar os persas para punir os babilônios. Porque Deus é o Deus que controla a história. Agora, governantes humanos que não buscam a Deus sobre o povo de Deus, é problema, é confusão. Nunca vai dar certo. Essa é a questão com Israel. Os ímpios são governados pelos ímpios, mas o povo de Deus tinha que ser governado por gente piedosa. Por isso que nós conversamos, veja, na nossa igreja a gente nunca fala em quem votar, mas nós sempre ensinamos em quem não votar. Buscar pessoas que compartilham das mesmas verdades, pessoas que compartilham dos mesmos princípios e que vão buscar aquilo que é correto. Confiamos em governo humano? Não, mas nós temos que exercer a nossa cidadania e buscar aquilo que é correto. E orar para que Deus nos mande bons governantes. Que o temem. Você vê, esse povo aqui só teve governante desobediente. O que aconteceu? Foi destruído. Povo de Deus. Amém? Vou tomar um golinho de água. Vamos seguir. Versículo 5. O teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes de alcançar pureza? Porque isso vem de Israel. Um artífice o fez, e não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Até aqui, veja, a encrenca é idolatria. A encrenca é os dois santuários de Dan e de Berseba, onde foi colocado um bezerro.
Aí Deus está falando, olha, eles não são Deus. E eles vão ser destruídos. E vocês juntos. O mesmo juízo que eu vou trazer sobre eles, eu vou trazer sobre vocês. Porque vocês transgrediram. A consequência chegou. Vai ser tudo destruído. E Deus cumpriu cada palavra que ele avisou em Oséias. Deus zela pela sua palavra. Veja, primeiro, soberania de Deus. Segundo, a palavra de Deus. Terceiro, a profecia avisando o que Deus vai fazer. Quarto, a providência garantindo que aquilo vai acontecer. E quinto, cumprimento total. É assim que funciona. Tudo isso aqui que nós estamos lendo se cumpriu. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 7. Porque semearam vento e cegaram tormenta, não haverá seara, a erva não dará farinha. Se a der, tragá-la-ão os estrangeiros. Vamos fazer uma pausa aqui. O que diz o ditado? Quem planta vento, colhe tempestade. Foi tirado daqui. O que Deus está falando? Vocês plantaram mentira, vocês plantaram idolatria, vocês plantaram adoração falsa. Vocês vão colher juízo. Um juízo num nível que até o trigo que vocês vão colher, vocês vão fazer farinha para o estrangeiro vir comer. Vocês não vão usufruir do que a terra der. Vocês não vão usufruir do seu dinheiro. Gente, vocês têm que entender o que está acontecendo aqui é o seguinte. Imagina, por exemplo, eu moro aqui nessa casa há 30 anos. Tudo que eu trabalhei na vida está aqui. Imagina de um momento para outro eu ser arrancado daqui, não ter mais a minha liberdade, não ter mais os meus direitos civis e ser colocado numa terra estranha. Você multiplica isso por um país inteiro. De um momento para o outro, o povo perdeu tudo. De um momento para o outro, propriedade, negócio, direito civil, liberdade. Foi tudo implodido. A nação foi arrancada com raiz e tudo. E foram levados para uma terra, porque veja, os assírios, eles tinham uma política chamada política de repatriação. Então, cada país que eles dominavam, imagina assim, eles vêm e dominam o Paraná. Aí eles tiram todo o povo do Paraná, colocam na Bahia. Aí eles pegam o povo da Bahia, colocam no Amazonas. E aí pegam o povo do Amazonas, põe aqui no Paraná. Por que eles faziam isso? Para não haver revolta. Não bastasse isso, muitos eram levados para a capital do Império Assírio, que era a temida cidade de Nínive. Para vocês terem uma ideia, a cidade de Nínive tinha um portal feito com a cabeça das pessoas que eram mortas. Você imagina você chegar como escravo, você perdeu tudo. Talvez você perdeu pessoas da sua família. Talvez você foi separado da sua esposa, dos seus filhos. Aí te levam preso por anzóis, gente cruel. E assim que você chega na cidade, você vê um mural feito com a cabeça dos inimigos. É um filme de terror. Esse é o juízo que Deus está trazendo aqui. Imagina você trabalhar uma vida inteira e de um momento para outro perder tudo. Ser arrancado de tudo. Nossa, pastor, que bom que hoje não acontece isso. Muitos pensam assim, né? Olha que interessante. Eu recebi um e-mail da missão Portas Abertas, que é uma missão que lida com a perseguição de cristãos no mundo. Numa região da Índia, está havendo uma pequena revolta e está tendo muito distúrbio. Nessa região, os cristãos habitam lá desde o começo do século XX. Estão sedimentados, têm negócios, têm tudo, casas, propriedades. O que aconteceu? Por causa do distúrbio, os muçulmanos começaram a perseguir os cristãos. Sabe aonde os cristãos estão morando?
no mato. Sabe o que está acontecendo com eles? Estão passando fome. Estão passando frio. De uma hora para outra, eles foram arrancados. Sabe quando aconteceu isso? Mês passado. Século 21. Tem cristão no mundo sofrendo. E aí, gente, impossível para mim, como servo de Deus, não falar. Impossível, não consigo me segurar. E eu fico fazendo conta se eu vou para o culto. Misericórdia. É uma vergonha. Você pega a sua biblinha, sai da sua boa casa, toma um banho bem gostoso, bota uma roupinha cheirosa e vem com liberdade para o culto, cantar louvor, pode cantar alto, pode falar o que quiser, pode parar uma pessoa na rua e evangelizar. Essas coisas podem acontecer. Entendeu? Então assim, eu tenho que honrar a Deus com o coração agradecido, falar, puxa Senhor, obrigado, que eu posso ir para a igreja, que eu posso carregar uma Bíblia, que eu posso te servir. Me dá graça para que eu faça isso de uma maneira cada vez melhor, de uma maneira cada vez mais intensa. E eu imagino, eu conheço os irmãos, que os irmãos, sempre que tem uma dificuldade, falam, Senhor, me ajuda, olha, estou cansado, não está fácil, a coisa está difícil. Mas o mais importante é você ter o coração correto. Esse povo aqui foi arrancado com raiz e tudo. Acabou, para eles virou a página. Existe um princípio na Bíblia, é um princípio, onde fica bem claro que Deus até um tempo ele tratou com o cálice da misericórdia. Mas existe um ponto que só Deus sabe, que a página vira. E Deus vem e trata com o cálice do juízo. Porque o Deus bíblico é tanto misericórdia como juízo. Os dois num doce equilíbrio. Esse é o Deus da Bíblia. O problema é a hora que ele vira a chave. E eu percebo até hoje na igreja que ora ele trata com os cristãos, com os seus filhos, com o cálice da misericórdia. E tem hora que ele trata com o cálice do juízo. A grande vantagem que nós temos é que em dias do Novo Testamento, Deus não derrama a sua ira sobre nós, igreja. Mas ele derrama a sua disciplina. Que muitas vezes, né? Às vezes a pancada é forte. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 8. Israel foi devorado. Agora está entre os gentios como um vaso em que ninguém tem prazer. Porque subiram à Síria como um jumento montês. Por si só, Efraim mercou amores. Até aqui. Olha que interessante. Veja, Israel não só desobedeceu a Deus. Israel foi buscar o braço forte do homem. Israel foi buscar a solução humana. E ela começou, através de conchavos políticos, a buscar ajudadores para a sua situação. Ora ela buscou o Egito e ora ela buscou a Síria. Veja que interessante. A própria Síria que eles buscaram foi um instrumento de juízo da parte de Deus para arrancar o país. Não adiantou nada. Quando fala aqui mercou amores, isso aqui é uma linguagem poética. De Israel ter buscado os ídolos, de Israel ter buscado o poder humano, de Israel ter se prostituído. Quem é que vende amores? É a figura da prostituta. E aqui Oséias amplia essa figura para a área política. Mas onde Israel buscou, não encontrou. E naquele que ele confiou, foi o instrumento de juízo sobre eles. Irmãos, não confie em homens. Confiar, que eu digo, é colocar sua segurança em homens. Não faça isso. Deus pode usar homens para nos abençoar, mas eu tenho que colocar minha confiança em Deus. Dele provém todas as coisas. Amém? Vamos ao versículo 10. Todavia, ainda que eles merquem entre as nações, eu os congregarei, e serão um pouco afligidos por causa da carga do rei
dos príncipes. Olha que interessante. Deus está falando, ele usa a figura do jumento montês, no versículo anterior. O jumento montês era um animal extremamente rebelde. E ele era extremamente nômade. Ia para vários lugares. Quando isso aqui foi lido para o povo, eles sabiam o que Osés estava querendo dizer. Ó, Israel está andando para lá e para cá igual um animal rebelde, que não tem lugar, que não tem pouso. O que Deus fala nesse versículo? Eu vou buscar cada um de vocês e vou trazer frente a frente comigo. Para abençoar? Não, para o meu juízo. Vocês podem andar pela Síria, vocês podem andar pelo Egito, vocês podem andar pelos outros países, até a própria Síria. Teve rei de Israel que fez aliança com o governo sírio. Vocês podem fazer tudo isso, mas vocês vão estar cara a cara comigo. E vocês vão experimentar o meu juízo. Como consequência, e vou dizer mais, vocês vão experimentar o peso. No caso do rei da Síria, não é o nome dele que está aqui, mas nós sabemos que foi a Síria, trazendo jugo sobre vocês. Em dias do Novo Testamento, como que a gente pode trazer esse jugo? Quando a gente peca abertamente. A prática aberta do pecado traz um jugo sobre o crente. E eu fico servo daquela concupiscência minha. Eu fico servo do meu pecado. E se eu não buscar em Deus, se eu não militar contra o pecado, se eu não contar com o poder de Cristo, o poder do Espírito Santo para me libertar daquilo, romper com aquela prática, eu vou ficar preso naquilo. Isso que aconteceu de maneira material no Antigo Testamento, em dias do Novo, acontece de maneira espiritual. E existem crentes que estão há anos presos em pecados. Porque eles acharam bom. E, em geral, o pecado traz alegria. Em geral, o pecado traz momentos bons. Só que a pessoa está cavando um poço. E ela vai cair naquele poço. E cai de uma maneira que ela não consegue se apoiar para sair do poço. Então, assim, cuidado. Não brinca com coisa séria. A consequência vem. O pecado pode roubar anos de uma vida limpa. O pecado traz consequências. As pessoas se machucam por causa do pecado. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 11. Porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar. Teve altares para pecar. Escrevi-lhe as grandezas da minha lei, porém essas são estimadas como coisa estranha. Até aqui. Olha que interessante. O que são altares? Locais de idolatria. O que Israel fez? Multiplicou a idolatria. Aí Deus mostrou, vocês têm a minha lei. O que eles fizeram com a lei de Deus? Desprezaram. O que aconteceu? A casa caiu. Todas as vezes que você despreza a lei de Deus, você vai ter problema. Sempre. Vocês percebem que, segunda vez no capítulo que está aparecendo isso. Lembra qual é o tema de hoje? Escolhas que nos afastam de Deus. Escolheu desobedecer a Bíblia, escolheu desobedecer a palavra, tranquilo, vai colher. Quem planta vento, colhe tempestade. Palavras do Novo Testamento, Epístola aos Gálatas, capítulo 6. De Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Acabei de estabelecer uma doutrina bíblica. Lei espiritual de semeadura e colheita. Qual é o cuidado que eu tenho que ter? Tem gente que pega essa lei que é espiritual e quer envolver ela com dinheiro. E quer dizer que se você dá 10, vai colher 100. Isso é mentira. Tendo que comer, tendo que vestir, isso dá graças. Fechou. Entendeu?
Entendeu? Isso aqui é espiritual. E se Deus multiplicar o seu dinheiro, a ideia dele é o seguinte, que você possa investir mais ainda na obra. É para isso que Deus multiplica o dinheiro. Entendeu? Gente, cuidado, de Deus não se zomba. Amém? Vamos lá, versículo 13. Quanto aos sacrifícios das minhas ofertas, sacrificam carne e comem, mas o Senhor não as aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e punirá os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. Até aqui, olha que interessante, Deus está falando da falsa adoração. Lembra que eu expliquei que o Reino do Norte tinha um calendário religioso? Tinha falsos sacerdotes. Eles imolavam animais. Esses animais eram queimados em holocausto. Uma parte do holocausto a família levava e comia no templo. Essa refeição era como se o próprio Deus se assentasse à mesa. É o que nós fazemos, simbolicamente, na ceia do Senhor. Em dias do Novo Testamento, simbolicamente. O que Deus está falando? Ó, vocês vêm para o meu templo, vocês fazem o holocausto, eu não aceito. Vocês comem a carne, estão só comendo carne. O que Deus está falando? Religião falsa, religião vazia, não tem poder nenhum. Eu não recebo. Lembra o livro de Amós? Para mim, o versículo mais forte de Amós. Olha, eu não aguento ouvir os seus cânticos. Eu não aceito os seus cânticos quando vocês vêm me cultuar. Já pensou Jesus falando para a nossa igreja, que nem no Apocalipse? Eis que tenho contra ti, que deixaste o primeiro amor. Jesus está falando isso para uma igreja. Já pensou a sua prática? Eu acho que aqui é muito individual. Já pensou a sua prática, quando você levanta no louvor e você começa a cantar louvores? Deus não quer ouvir o seu louvor? Porque você tem uma vida de rebeldia, porque você tem uma vida de desobediência. Porque você, como eu falei quarta-feira, é um ateu cristão, que diz que crê em Deus, que diz que crê na Bíblia, mas na sua vida lá fora não vive isso. Percebe a seriedade da vida cristã? Por isso que eu falo, eu gosto da frase do irmão Rodolfo Abrantes. Ele fala o seguinte: cristianismo não é para frouxo. Cristianismo é para gente posicionada. E depois o maluco é o irmão. Eu não vejo nada de maluco, eu vejo alguém apaixonado por Deus que quer fazer o certo. E era o que nós deveríamos fazer, ser firmes com Deus, ser intensos. Porque a consequência vem. Gente, culto cristão é coisa séria. Existem muitos problemas que nós vivemos no nosso dia a dia, em consequência de um culto contaminado, em consequência de pecado não confessado, em consequência de disciplinas que Deus, que é Pai, é obrigado a fazer para nos chamar de volta. Glórias a Deus, que Deus é bom, sabe como nos apertar. Ele é um Pai amoroso, porém, o próprio Pai amoroso dá aquela varadinha no traseirinho. Precisa corrigir. Culto a Deus é coisa séria. Na verdade, o evangelho é simples. Jesus falou, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Mas o problema é que a turma exagera. A turma larga a mão. Sabe? Se afasta de uma maneira que nunca deveria. O evangelho fajuto, o cristianismo mentiroso, falso. Que só faz acumular pecado, que só faz acumular juízo. Precisamos tomar cuidado com isso. Amém? Limpar toda a sujeira. Paulo falava, deixando para trás todo o empecilho, prossigo para o alvo. Você tem um alvo, adorar a Deus, servir a Deus, ser um cristão melhor, ser um pai de família melhor, ser uma mãe melhor, uma esposa, um filho. Esse é o alvo. Alguém que vive em santidade. Esse é o alvo.
É o que salta do texto aqui. Amém? Versículo 14. Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou templos. E Judá multiplicou cidades fortificadas. Mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades, que consumirá os seus palácios. Até aqui. Olha que interessante, veja. Falsa adoração de Israel. Fechou? Fechou. Só que aqui Deus denuncia Judá também. E Deus fala o seguinte, olha, vocês construíram fortalezas. Vocês estão confiando no seu braço forte. Nós vamos estudar junto, no livro dos reis. Teve um rei muito piedoso, não vou falar o nome dele para não estragar, que ele construiu um monte de coisa boa, ele era um tremendo engenheiro. Ele mudou completamente o reino de Judá, o reino do sul. Isso é bom, é bom. Sempre que nós podemos fazer isso, temos que fazer, mas entenda. Assim que o povo se afastou de Deus, Deus falou, olha, aquilo que vocês têm confiança, eu vou botar fogo em tudo. Eu vou mandar inimigos sobre vocês. A diferença é que o juízo sobre Judá aconteceu 136 anos depois. Mas aconteceu. Deus cobrou. Nós vamos acompanhar toda essa história. Amém? E aí, vamos a algumas aplicações. Veja. Primeira delas. Óbvia. O perigo de tomar decisões sem buscar a vontade de Deus. Gente, isso é um perigo. O que tem de crente que vive sua vida de maneira individual, que vive sua vida de maneira obstinada, não consulta a Deus, não busca a vontade de Deus, vai e escolhe de qualquer maneira, faz e quebra a cara. Nossa, pastor, Deus vai mandar um anjo? Gente, acorda, você está esperando o anjo, você vai acabar conversando com o demônio. Deus pode mandar um anjo? Pode, ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Mas não é a regra. Deus fala conosco através da sua palavra. Deus fala conosco através de conselho sábio na igreja. Deus fala conosco através do nosso cônjuge. Uma das primeiras pessoas que Deus vai usar para falar com você é o seu cônjuge. E se seu cônjuge teme a Deus, se o seu cônjuge é uma pessoa de oração, se o seu cônjuge leva uma vida consagrada, abre bem o ouvido quando ele abre a boca. Porque provavelmente a primeira pessoa que Deus vai usar para falar com você é o seu cônjuge. E provavelmente quando você fica bem irritado com aquilo que seu cônjuge falou, é bem naquela ferida que Deus quer tocar. Ou só acontece comigo? Esposa abre a boca, fala tal coisa, fala até assim. Não, não faça assim que eu sou pastor, né? Linguagem corrigida de fiel, lembra? Mas é tensa a coisa. A mulher tem parte com o Espírito Santo. Quando ela abre a boca, vai na ferida. Entendeu? Com certeza a mesma coisa acontece comigo. Com certeza a mesma coisa com você. Veja, eu tenho a palavra. Eu tenho pastor. Eu tenho irmãos sábios. Como que eu tenho a ousadia de agir independente da vontade do meu pai? Não só o meu pai, o meu dono. Você lembra que Deus é seu dono? Você lembra que você foi comprado? Por um alto preço? Ou você vive como se isso... Não, isso aí é uma frase lá da Bíblia. Você foi comprado. E o Espírito Santo tem ciúmes de você. Você não é mais dono da sua vida. Quem é dono da sua vida é Jesus, ele te comprou. Pela graça dele, ele te dá autonomia para viver sua vida. Mas você não é dono do seu nariz. E todas as vezes que você escolher agir contrário à vontade de Jesus, a consequência vai vir.
Porque ele não brinca em serviço, ele tem o que é melhor para nós. Só que muitas vezes a minha vontade é egoísta. Eu sou obstinado, eu quero cumprir minha vontade. Essa história de vontade de Deus é para o irmão que está sentado aí do meu lado, não é para o pastor lá, ele é que é pastor, ele que cumpre. Gente, cuidado. Nossa felicidade, nossa alegria está no centro da vontade de Deus. Cuidado, Deus sempre vai cumprir sua vontade. Você pode até se afastar momentaneamente da vontade de Deus. Ele vai trazer você para a vontade dele, porque a vontade dele sempre se cumpre. A pergunta é, como você vai vir? Andando sorridente, falando, Senhor, eis-me aqui, ou vai vir de carrinho de mão? A escolha é sua. Cuidado com decisões sem consultar a Deus. Amém? Por exemplo, nós estávamos falando com uma pessoa, e a pessoa teve alguns problemas nos negócios. Mas qual foi o problema? A pessoa já desobedeceu a Deus, porque ela entrou num jugo desigual. Ela foi fazer sociedade com o incrédulo. Sociedade com o incrédulo vai ter consequência. Crentes não devem fazer sociedade com o incrédulo. A consequência é dele. Uma coisa básica da palavra. Básica. Amém? Vamos lá. Segunda aplicação, irmãos. Ouve os alarmes de Deus. Deus dá sinais, Deus nos avisa. Ele usa circunstâncias, ele usa pessoas. Ele usa o que for necessário para se comunicar. Deus dá o alarme. Vou usar uma figura. Você acabou de arrebentar o dedão do pé, a unha subiu, o dedão está assim, e você está achando que está tudo bem. Não, isso acontece. Eu vi um passarinho azul carregando um helicóptero e derramou o helicóptero aqui em cima da minha casa. Isso acontece com todo mundo, sabe? Aquelas coisas absurdas. E Deus avisa, Deus avisa, Deus avisa, e você não ouve, você não ouve, você não ouve. Tem que estar atento. Sabe por que nós não ficamos atentos? Porque nós temos a mente ocupada por centenas de coisas que não são a palavra de Deus, que não são uma vida consagrada, que não são uma vida de busca. Eu começo o meu dia ligado no mundo. Eu passo o meu dia ligado no mundo. Termino o meu dia ligado no mundo. E a minha espiritualidade é o seguinte: Senhor, obrigado por esse dia. Amém. Aí você não vai ver mesmo. A barriga cheia de carne, cheia de coisa errada. Não se consagra, não tem santidade, não tem um momento com Deus, não tem momento de oração, não tem leitura bíblica. Como é que você quer discernir a vontade de Deus sem essas disciplinas espirituais? Não vai. Não vai. Fique atento. Quem fica atento se machuca menos. Deus avisa. Lembra que sua mãe falava para você, quem avisa, amigo é? Deus faz a mesma coisa. Amém? Que mais? Decorre dessa, conselho dos ímpios e conselho de Deus. Gente, foge de conselho dos ímpios. Foge de conselho dos ímpios. Cuidado com o conselho dos ímpios. Deus pode usar um ímpio para te aconselhar? Olha, pode, mas tem que passar pelo crivo da palavra. Eu já vi pessoas incrédulas falarem para mim uma verdade bíblica sem saber. Mas como ele falou uma verdade bíblica, eu ouvi. Mas já ouvi muita besteira. Você já procurou fazer aconselhamento de casamento com o incrédulo? Primeira frase é a seguinte, por que você está casado com essa mulher? Na minha vida, se há 25 anos atrás eu tivesse ouvido o conselho das pessoas, a minha esposa tivesse ouvido o conselho das pessoas, nenhum de vocês estava sentado aí. Porque nós teríamos nos divorciado. Se amando, ia se divorciar. Todo mundo falava pra gente, por que vocês vivem assim? Não precisa, separa, é melhor.
Só que para a honra e glória de Jesus, ele entrou na nossa vida, nós vimos que o problema da nossa vida, eu vi que o problema da minha vida era eu. Ela viu que o problema da vida dela era ela. E Deus fez uma obra maravilhosa, olha o fruto aí. E se eu tivesse seguido o conselho dos ímpios? Ninguém estaria aqui. Essa igreja não existiria. Olha que sério. E aí a última aplicação, veja, como é o tema da palavra, escolhas erradas nos afastam de Deus, eu não podia deixar de falar. Nós vemos hoje no mundo ocidental, a grande maioria dos governos se afastou de Deus. É só você olhar à sua volta e ver a consequência na sociedade, na família, nas tradições, nos costumes que todos nós fomos criados. E como o mundo está ficando cada vez mais estranho, como o mundo está ficando cada vez mais diferente, como o mundo está ficando cada vez um lugar mais difícil de se viver para quem é cristão, para quem é correto. Por quê? Porque o povo escolheu se afastar dos princípios de Deus. A consequência está vindo. Parece que o povo tem comichão em andar atrás daquilo que é errado. E aí a consequência vem. Por isso a importância de orar pelas nossas autoridades. Por isso a importância de compartilhar aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que serve para edificação. Que Deus venha nos guardando de todas as escolhas erradas, de tudo aquilo que nos afasta do caminho dele, e que nós possamos de maneira tranquila viver uma vida cristã simples, mas obediente. Amém? Vamos orar?